Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tia Mari está aqui para fazer a revisão da avaliação que vocês receberam. Isso mesmo, essa avaliaçãozinha aqui, ó, né? Que vocês retiraram no Drive. Muito bem. Então a Tia Mari vai ler essa avaliação com vocês, né? Dar algumas dicas para vocês relembrarem assuntos que nós já estudamos. Tudo bem? Vamos começar? Bom, primeiro de tudo, como a gente sempre fala em sala, né? Preencher esse cabeçalho da prova com o nome, com a série, nome do professor, isso é muito importante. A primeira coisa que a Tia Mari faz quando vai corrigir uma prova é saber de quem é essa prova, né? E tem aluno que às vezes esquece de pôr o nome. Bom, então vamos lá começar. Vocês têm aí uma reportagem, né? Já deu para perceber, na hora que vocês receberam a prova, que vocês estão com a prova em mãos, sobre aquele programa Cocoricó, não é mesmo? Quem não conhece, quem nunca viu, né, esse programa Cocoricó? Então, essa reportagem vai trazer um pouquinho sobre a história do Cocoricó, né, sobre as gravações desse programa. Então, tudo isso está nesta reportagem. A Tia Mari não vai ler a reportagem aqui, tá? Do jornal. A Tia Mari vai começar pelo resumo dessa reportagem, que é o que está sendo dito aqui. Vamos lá? Então, com a avaliação em mão, vocês vão acompanhar com a Tia Mari. Tudo bem? Fernando Gomes fala do programa e dos seus premiados personagens. Você já deve ter ouvido falar do Cocoricó. A Tia Mari já falou, né? Uma fazenda que existe na cidade fictícia. O que é fictícia, lembra? É aquilo que não existe, é algo inventado. De Cocoricolândia, onde o garoto Júlio conversa com os animais. Há 15 anos no ar, é considerado um dos programas infantis de maior sucesso da TV brasileira. Sabia disso, Tia Niele? Não, isso eu não sabia não, Tia Mari. Tia Niele hoje está me ajudando aqui, olha lá. Premiado, é exibido em países como Angola, Moçambique, Venezuela, Argentina, Portugal e Chile. Olha só quantos países apresentam esse programa. Já levou cerca de 100 mil pessoas ao teatro e 25 mil aos cinemas. É muita gente. Ao Estado, o artista plástico Fernando Gomes, quem criou o personagem Júlio, fala desse período e revela que, além de dirigir o Cocoricó, acaba de assumir o cargo de gerente de programas infanto-juvenis da TV Cultura, criado especialmente para ele. Olha só, gente, quanta coisa sobre o programa Cocoricó. Aposto que você não sabia disso, né? Nem eu, nem a Tia Niele. Eu não sabia, Tia Mari. Tá vendo? Eu não sabia que passava para tantos países assim. Bom, aí tem a entrevista, né? Então vamos lá. Que programa é esse, né? Onde está passando o Cocoricó? Chama-se Quintal da Cultura. Vai amarrar e apresentar os programas da educação infantil da emissora. E o Cocoricó? Este mês começamos a gravar novos episódios do Júlio na cidade, continuação que foi feito no ano passado. E agora comemora os 15 anos da turma. Gravamos até o dia 15 de julho, se nada der errado, para exibir agora em maio. Antes era na fazenda, não é? Lembra que a Tia Mari falou? E por que agora, perguntaram para ele, está sendo na cidade grande? Foi uma atualização? O Cocó tem uma coisa fascinante, que é o fato de ser um programa que se passa no campo
e é muito legal para quem mora na cidade conhecer um pouco dos bichos. Enfim, mas o contrário também aconteceu. O pessoal queria ter a oportunidade de ver o que não existe no interior, como metrô, um grande estádio de futebol e um bairro japonês. Olha que interessante, a gente sabe que existem diferenças, né? Entre a zona rural e entre a zona urbana. Então houve uma troca de conhecimentos aí. Quem mora na zona urbana vai conhecer um pouquinho da zona rural e quem mora na zona rural vai conhecer um pouquinho da zona urbana. Interessante, não é? Bom, agora começa o trabalhinho de vocês. Depois, né, de ler tudo, um pouquinho do Cocoricó, né? Depois a gente vê essa entrevista do Fernando Gomes, que ele fala um pouco sobre o programa e os personagens. A gente vai começar a interpretar esse texto, essa reportagem. Então, olha lá. Primeiro exercício. Leia a reportagem do jornal e também o trecho produzido dela informe. Primeiro, o nome do jornal. Lembra que nós estudamos? Todo jornal tem um nome. Isso é muito importante. B, o nome do entrevistado. Tia Mari já acabou de falar o nome dele aqui. E o nome dele está em destaque nesse jornal. C, qual é o assunto da reportagem? Sobre o que esta reportagem está falando? D, liste os nomes dos outros países em que esse programa fez sucesso, além do Brasil, que foi aí que a Tia Mari também ficou assustada, né? Com tantos países que assistem aí essa série do Cocoricó que eu não sabia. Tudo bem? Exercício 2. Lá naquele texto, lá na reportagem, vocês vão ter que retirar nomes próprios. Lembra que nós estudamos? Onde que eu encontro os nomes próprios, né? O que são nomes próprios? São nomes de cidades, nome de pessoas, nome de países. Então, nós chamamos de nomes próprios. E nomes comuns são o quê? Nós utilizamos para nomear o quê? Objetos, plantas, animais. Então, lá nesta reportagem, você vai ter que encontrar nomes próprios e nomes comuns. Tudo bem? 3, ainda falando de, agora, História e Geografia, né? O programa do Cocoricó tem muito sucesso no interior de São Paulo, pois se passava em uma fazenda. Nós moramos no interior de São Paulo. Escreva o nome de sua cidade. Então, qual cidade que você mora? Tá? Você vai escrever aqui. Item B. Aprendemos muito sobre os bairros. Agora, escreva o nome do bairro em que você mora e o seu endereço. Lembra que nós pesquisamos sobre o bairro do nosso colégio, né? Fizemos aquela aula no Google Earth para a gente conhecer o bairro. Vocês pesquisaram sobre o bairro de vocês. Estão lembrados? Beleza? Muito bem. Agora, leia o bilhete abaixo que Luan escreveu ao seu amigo e reescreva corrigindo os erros e pontue corretamente. Essa atividade, esse exercício tem que prestar bastante atenção. Por quê? Neste bilhete tem bastante palavrinhas erradas. Vocês vão ter que identificar os erros e depois reescrever este bilhete da maneira correta. Tudo bem? Da forma correta, bem bonitinho. Então, vai ter palavras que vai estar escrito juntas, né? Palavras sem espaços. Vai ter palavrinha que vai estar faltando alguma letra. Então, bastante atenção para não deixar passar nada.
Então, olha lá. Bom dia. Olá, meu amigo. Como vó tem passado? Estava lendo uma reportagem e pensei em vó. Vó está lembrado de quando éramos menores? Como assistamos o Cocric? Então, leia a reportagem que te enviei do jornal. Vamos relembrar bons momentos? O que acha? Então, olha só, até para ler fica esquisito algumas palavrinhas aí, não é mesmo? Então, preste bem atenção para que você não deixe passar nada, tudo bem? Nenhum errinho. Qual é a dica que a tia Mari dá? Vai lendo e já vai grifando aí os erros, né? Para depois você já, na hora de passar limpo, já poder escrever da maneira correta. Beleza? Exercício 5. Como a tia Mari falou, com o passar do tempo, as paisagens, os lugares, eles vão modificando, inclusive o cenário de onde foi gravado o Cocoricó. Olha lá o exercício 5. Observe as imagens do campo onde eram gravados os episódios do Cocoricó. Nós temos aí 4 imagens e cada uma está sendo representada de uma maneira, se vocês prestarem bem atenção. Aí vem a perguntinha: quais mudanças podemos observar para comprovar a passagem do tempo? Então, o que aconteceu aqui que nos prova que o tempo passou? Né? O que aconteceu que modificou essa paisagem? Bastante atenção aí nessas 4 figuras, nessas 4 imagens. Tudo bem? Exercício 6. Os anos foram passando e a derrubada de florestas para ampliação da agricultura e da pecuária só aumentou. Quando a população e o governo se deram conta do problema, a destruição da vegetação do Brasil já alcançava níveis alarmantes. Olha que triste isso, não é verdade? Na sua opinião, como podemos contribuir para a preservação do meio ambiente? É claro que a gente precisa da agricultura, a gente precisa da pecuária, a gente precisa do campo, não é? Para fazer tudo isso. Mas será que existe uma maneira da gente conseguir fazer isso e ainda preservar o meio ambiente? Então, na sua opinião, o que a gente pode fazer? Tá? É isso que a tia Mari e a tia Adriana quer saber. Vamos lá? Exercício 7. O programa Cocoricó existe, há 15 anos, faz sucesso na TV infantil. Bastante tempo aí que já está no ar. Se estamos em 2020, calcule quando começou e assinale a alternativa correta. Então, para vocês descobrirem que ano ele começou, vai precisar fazer uma continha. Lembra qual é? A tia Mari já deu essa dica. Aí tem as alternativas. Foi em 2010? Foi em 1998? Foi em 2005 ou foi em 2000? Só uma alternativa está correta. Então, pensa que continha você faz para descobrir em que ano a turma do Cocoricó começou a estrear na televisão. Tudo bem? 8. Agora a gente vai para situações problema. Então, presta bem atenção. Na Cocoricolândia, fazendinha onde acontece o Cocoricó, existem 8 cachorros e 2 gatos. Foram divididos, olha aí, já está a charada do problema, igualmente entre os cachorros, 44 biscoitos, de tal forma que cada um receba a mesma quantidade. Tudo bem? Então, os 4 cachorrinhos, os 8 cachorrinhos, tem que receber a mesma quantidade de biscoito.
Caso sobrem biscoitos, a quantidade que sobrar será dividida em partes iguais entre os gatos, que são 2. Sabendo que os biscoitos não poderão ser quebrados, quantos biscoitos receberá cada cachorro e cada gato? Registre através de desenhos, tá? Aí tem o espaço para os cachorros e o espaço para os gatos. Prestaram atenção no probleminha? Muito bem. 9. A embalagem de um brinquedo, personagem do Cocoricó que Luan ganhou, tem a forma de um paralelepípedo. Lembra que nós estudamos os sólidos geométricos, os poliedros, os não poliedros? Estão lembrados? Como ela veio preparada para ser presenteada, em cada uma de suas faces há 3 adesivos dos personagens. Se Luan agrupar todos esses adesivos em montinhos de 2 em 2, quantos montinhos irá receber? Para isso, a gente vai ter que lembrar quantas faces tem um paralelepípedo. Tudo bem? Lá na apostila, pode dar uma revisada para poder resolver esses problemas. Não estão difíceis, tem que prestar atenção. Como o programa acontecia em uma fazenda, ou melhor, na zona, tem espaço para completar aí. Escreva os animais que vivem no campo. São vários, tá? E por último, você vai produzir um texto a partir da imagem deste quarteirão. Então, olha lá, a imagem ao lado retrata um quarteirão, localizado em um bairro de uma cidade. Você produzirá uma história utilizando essa imagem. Seja criativo e bom trabalho. Não esqueça do título, do parágrafo e das pontuações. Então, observe tudo que tem nesse quarteirão, seja criativo e elabore a sua história. Lembrando que você precisa ter um título, tudo bem? Toda história, todo texto necessita de um título. Pessoal, essa foi a revisão da prova. Está super fácil, bem clara, né? Bem fácil de fazer. A tia Mari aí deu algumas dicas. Agora é com vocês, tudo bem? E em seguida, a tia Mari vai fazer a correção das atividades de português. Tudo bem? Até daqui a pouco.